Boa noite, turma, tudo bem? Estamos de volta agora para falar sobre superlargura, ok? Então, para início de conversa, superlargura é o acréscimo da largura da pista em trechos de curva com o objetivo de melhorar as condições de conforto e segurança de uma estrada, principalmente quando estamos tratando de veículos de grande porte, como caminhões, certo? Mas por que a utilizamos somente nas curvas? Isso acontece porque nos trechos em curvas, os veículos ocupam fisicamente espaços laterais maiores do que as suas próprias larguras. E quando maior for esse veículo, maior o espaço ocupado por ele, né? Então aí temos que ter esse cuidado, né, no momento que estamos projetando as curvas, né, e prever a superelevação, ok? Vai haver alguns momentos que a gente vai dispensar a superlargura. Então, quando dispensaremos a superlargura, né? A superlargura é dispensada, né, quando temos aí algumas relações entre velocidade e os raios, certo? Então, os valores dos raios acima dos quais é dispensada a superlargura, né? Então eu tenho dois tipos de largura a saber: a largura básica da pista em tangente. Então a largura básica da pista em tangente. A largura básica da pista em tangente, certo? Que vale 7,20 metros. E a largura básica da pista em tangente, que é o mínimo, no caso 6,60, certo? Então temos aí as correlações. A velocidade em quilômetros por hora, atribuímos aí velocidades de 30, 40, 60, 70, 80 e 100 km por hora, certo? Faltou aqui 50, então 50, 60, 70, 80 e 100, ok? Isso dá em quilômetros por hora, certo? Um raio atribuído a ele, um raio em metros atribuído a ele. Para 30 eu tenho um raio de 130 metros. Para 40 eu tenho um raio de 160 metros. Para 50 eu tenho um raio de 190 metros. 220, 260, 310, 360, 420. Sendo que eu tenho também que considerar o tipo de veículo. Então eu tenho uns tipos de veículo que são do tipo CO, que é tipo veículo de passeio, e SR, que são veículos especiais, como caminhões, caçambas, carretas, certo? Então, essa é a largura básica para a pista em tangente, quando ela mede 7,20. Quando ela mede, né, a largura básica da pista em tangente for igual a 6,60, isso varia um pouco, né? A velocidade em quilômetros por hora, 30, 40, 50,
60, 70, 80, 90, 100. Esse raio ele já ganha aí outros valores, certo? Passa de 130 a 270, ou seja, raios maiores, porque assim a largura da pista diminui, né? Automaticamente o raio tem que ser maior para compensar. Então 300, 270, 300, 340, 380, 380 para a velocidade de 70, 430 para a velocidade de 80, 480 para a velocidade de 90, 540 metros e para a velocidade de 100 km por hora, 600 metros, né? Isso para os veículos tipo CO. Esses aqui só para veículos tipo CO, certo? Esses aqui é para veículos tipo CO e SE. Depois dá uma olhadinha lá no módulo 3 que eu destaco esses tipos de veículos e seus raios de giros correspondentes. Beleza? Então é essa configuração que a gente tem essa é a tabela aqui aonde se dispensa a super largura. Essa tabela ela dispensa a super largura, ok? Então vamos partir para as definições, algumas definições e algumas fórmulas que nós vamos utilizar aí para nossos cálculos, ok? Então vamos lá? Então eu vou apagar aqui, vou agora colocar aqui as fórmulas básicas que a gente vai precisar, certo? Para o cálculo da superlargura. A primeira que nós vamos utilizar aí é essa fórmula: S é igual a LT menos LB. S é igual a LT menos LB. S é igual a LT menos LB. Quem é quem aqui, né? S é a superlargura total da pista. S é a superlargura total da pista. Beleza? LT é a largura total em curva da pista de duas faixas de tráfego. LT é a largura total em curva para pistas de duas faixas. Está simples, né? LT. LB é a largura básica da pista tangente. LB é a largura básica da pista em tangente. Então, LT e LB, certo? Aí vão aparecer aí, se eu destrinchar essa fórmula, né? Aparece
para LT, né? LT vai ter a sua própria fórmula, que é 2 vezes GC mais GL, fecha parêntese, mais GF mais LD. Aí aparece mais um complemento aí, desculpa, FD. Aí aparece mais um parâmetrozinho aí, né, para a gente destrinchar. Então, quem é GC? Quem é o GC? Gabarito estático do veículo em curva. Gabarito estático do veículo em curva. Quem é GL? GL é a folga lateral do veículo em movimento. GL é a folga lateral do veículo em movimento. Folga lateral do veículo em movimento. Quem é o GF? GF é o acréscimo devido ao balanço dianteiro do veículo em curva. GF é o acréscimo devido ao balanço lateral do veículo em curva. Ok? E finalmente FD, que é a folga dinâmica, né, que é determinada de forma experimental e empírica. Esse FD é a folga dinâmica. Pessoal, esses parâmetros, vocês observam que esses parâmetros todos aí, eles estão relacionados diretamente ao estudo da física, né, propriamente dita, né, a física aplicada aí às curvas, né, onde aparece aí vários parâmetros aí de comprimento, largura, etc. Ok? Então vamos aí, copiem aí essa fórmula, né? E a gente vai ter algumas fórmulas aí, algumas correlações entre elas. Essas fórmulas, elas se relacionam entre si, certo? Daí vai sair a fórmula de GC, a fórmula de GL, tá aqui dentro, a fórmula de GF e a fórmula de FD. Então eu preciso destrinchá-las aqui para vocês, ok? Então eu vou apagar aqui a parte de cima, vou deixar só a parte de baixo para a gente não se perder aí, ok? Vamos ver aqui como é que se destaca aí o GC. GC, que é o gabarito estático do veículo em curva, ele vai ser igual a L, que a gente já sabe que é a largura, mais R
menos R, claro que R representa o raio, né? Representa o raio. R menos a raiz de R ao quadrado mais, menos E ao quadrado. Aí já surgiu de novo aí um novo parâmetro, né? Que é esse Ezinho aí, que a gente vai discutir ele daqui a pouco. Beleza? Que é chamada distância entre eixos. Beleza? Vamos agora aqui para o próximo, que é o GL. Certo? O GL, que é a folga lateral do veículo em movimento, ele é tabelado. O GL ele é tabelado, certo? E depende aí do comprimento LB, né? Ele se correlaciona com o comprimento LB, que é a largura básica da pista em tangente. Então, eu tenho, para eu saber quem é o GL, eu tenho que consultar a tabela que depende do LB. Então, para LB entre 6 e 6,40, ou seja, o comprimento da plataforma de 6 a 6,40, de 6,60 a 6,80, né? E de 7 a 7,20, 7 a 7,20 metros. Então essas variações aí de largura da plataforma estão relacionadas com a folga lateral. Então a folga lateral GL para esse intervalo é 0,60. Para esse intervalo de 6,60 a 6,80, 0,75. Para esse intervalo de 7 a 7,20, 0,90. Ok? Então eu tenho aqui uma correlação formando essa tabelinha: largura versus gabarito ou folga lateral. Ok? Então anotem aí essa tabela, a gente vai precisar usá-la mais na frente. Para calcular GF, que é acréscimo devido ao balanço lateral do veículo em curva, eu vou utilizar essa formulazinha aqui, ó, GF, acréscimo devido ao balanço lateral, vai ser igual a raiz de R ao quadrado. Claro, né, pessoal, que essas fórmulas elas aparecem aí, né, dentro daqueles conceitos de dinâmica, né? Lá a lei de Newton, as aplicações da lei de Newton e os conceitos de dinâmica, mais F, que multiplica o próprio F, mais 2E menos R. Ok? Então essa fórmula para calcular, a gente calcula aí o nosso acréscimo devido ao balanço lateral, ou seja, aquela velha folga que a gente dá nos nossos projetos. Ok? E finalmente vamos aí determinar como é que se calcula FD, tá certo? Que é a folga dinâmica. FD, vou colocar aqui do lado aqui, ó. FD, que é a folga dinâmica, está correlacionado com a velocidade dividido por 10 vezes a raiz de R. Ok?
ok? Essa folga dinâmica a gente calcula dessa forma assim. Vale lembrar vocês que esse F, ele é o balanço direito do veículo, certo? Esse F que aparece aqui é chamado de balanço direito do veículo. Um outro detalhe que eu coloquei aqui foi o E também, que é distância entre eixos, tá certo? É a distância entre os eixos. E a velocidade, que é velocidade diretriz, velocidade de projeto, que a gente costuma utilizar nos nossos cálculos. Ok? Então estamos conhecidos aí, né, os primeiros parâmetros aí para os cálculos da superlargura. Ok? Temos agora juntando todos esses conceitos de superlargura, nós vamos ter agora aí o chamado espaços teóricos, certo? Que são distintos entre si, né? Então, esses espaços teóricos, eles são dados diferentemente da seguinte forma. Vou apagar aqui, certo? Já copiaram aí tudo direitinho. Eu vou apagar isso aqui e vou passar agora para o próximo parâmetro, né? Então, em função desse alargamento da pista, né, vão aparecer aí a superlargura S, que vai ser calculada para veículos do tipo CO e do tipo SR. São dois tipos que a gente tem que levar em consideração, né? Os veículos SR são aqueles veículos comerciais articulados que a gente conversou aqui nas aulas anteriores, ok? Então vamos lá. O superlargura para os veículos CO são dadas pela seguinte fórmula: raiz de 16,08. Deixa eu apagar, porque ficou pequena essa raiz. Raiz de 16,08 menos R ao quadrado, mais R ao quadrado, mais R ao quadrado, ok? Mais 37,21 sobre R, mais 37,21 sobre R, mais a velocidade dividido por 10 vezes a raiz de R, que no caso é o F, né? Que no caso é aquele F que a gente calculou, menos R, menos 0,20. Uma formulazinha grande, né? Então essa aí são para veículos do tipo CO. Para os veículos tipo SR, os tipos SR, que a gente acabou de comentar, que, né, veículos de projeto com maiores, que são especiais, né? Eu vou ter 25,44 ao quadrado menos R ao quadrado. Você vê que aumentou aqui, né, o valor, né? Desculpa, aqui é mais. Sempre estou errando aqui, sabe? Mais 100 sobre R, mais 100 sobre R, mais V dividido por 10 R, menos R
né? Muito parecida com a de cima, né? Menos R menos 0,20. Então aqui são duas fórmulas que a gente utiliza para calcular a super largura para determinados tipos de veículos. Ok? Agora, o DNR ele simplifica essas fórmulas, né? Ele simplifica essas fórmulas utilizando aí o parâmetro E, que é a distância entre eixos, certo? Então, para o DNR, esse valor fica simplificado. O S, que é a super largura, vai ser igual a N, que multiplica a raiz de R menos R ao quadrado menos E ao quadrado, né? Então vocês observam que aqui eu tenho essa raiz, essa raiz R menos essa raiz, né? Tudo isso entre parênteses, mais o B dividido por 10. Então, o DNR ele simplifica essa fórmula, né? E esse N é o número de faixas de rolamento. Esse N significa número de faixas de rolamento, não é isso, pessoal? Porque aí você sabe que temos aí, né, quanto maior for o volume de veículos a utilizar a pista, podemos ter aí pista até com 8 faixas, né? 6 faixas, depende muito do volume de tráfego, né? V é a velocidade diretriz que a gente já conhece, R é o raio da curva e E é aquela distância entre eixos do veículo. Esse E é a distância entre eixos do veículo. Né? Ou seja, se eu tiver aqui, né, um veículo tipo um ônibus, né? Um veículo tipo um ônibus, a distância entre eixos é essa distânciazinha aqui, certo? Então esse aqui é o E, a distância entre os eixos, ok? Vamos ver agora, nós já falamos aí da tabelinha aonde é dispensada a super largura, né? Temos dois tipos de alargamento a saber, que é o alargamento simétrico da pista e o alargamento assimétrico. Vamos ver aí como é que se comporta esses tipos de situação. Ok? Então vocês já copiaram aí a fórmula, o formuláriozinho. Vamos passar agora aqui para dois casos particulares de alargamento, né, de super alargamento.
super largura. Então eu tenho dois tipos de alargamento, um alargamento simétrico da pista e o alargamento assimétrico. E o alargamento assimétrico da pista. Certinho? Então, o que diz o alargamento simétrico? Né? Nos casos de curvas circulares, né, dotadas de curva de transição, sabemos que existem as curvas de transição e as curvas simples. A superlargura será distribuída linearmente ao longo da transição, sendo mantido o valor total ao longo do trecho circular. Certo? Então, é mantido no alargamento simétrico, é mantido, né, a simetria quando a gente entra no trecho circular. Foi o que vimos aí quando aconteceu aquele exercício de superelevação, né? Então a superlargura será distribuída linearmente. Então a superlargura distribuída linearmente. Nesse caso, né, sendo mantido o valor total ao longo do trecho circular. E no caso do deslocamento ou do alargamento assimétrico, né, acontece o seguinte: nesse caso, a superlargura será disposta do lado interno da curva. A distribuição da superlargura deverá ser feita parte na tangente e parte na curva, no mesmo trecho usado para a variação na superelevação. Então, a superlargura será distribuída apenas no trecho em tangente e no bordo interno, né, da curva circular, no bordo interno da curva circular. Ok? Então essas são as diferenças aí. Beleza? Então a gente sabe que em qualquer situação deve suavizar as quebras de alinhamento, né, das bordas da pista nos pontos de início e término do alargamento, né? Então a gente tem aí que fazer tudo toda vez que a gente tiver uma superelevação, a gente tem que atribuir a essa curva também uma superlargura. Então elas andam juntas, ok? Então eu vou colocar aqui, vamos fazer aquele exercíciozinho, né? O exercíciozinho que a gente tem aí na nossa lista, ok? Então vamos retomar aí o exercício, tá certo? Então exercício de superlargura, a questão número 1 da lista. A questão número 1 da lista.
O que é que diz a questão número 1 da lista? Calcular a superlargura sendo dados os seguintes elementos, né? Então foi dado aí os seguintes elementos: a largura do veículo, que foi igual a 2,5 metros. Foi dada a distância entre eixos, que foi igual a 6,5. Também foi fornecido a distância entre a frente do veículo e o eixo dianteiro. F igual a 1,10 m. F igual a 1,10 m. Foi fornecido o raio da curva. R igual a 180 metros. Observar se esse raio, desculpa, 280, observar se esse raio, ele é um raio que não é dispensável, a partir da velocidade. A velocidade de projeto 90 km por hora. Diretriz. Ok? Também a faixa de tráfego, né, que é 3,3 metros, portanto LB igual a 6,6. Então ele diz que a faixa de tráfego é 3,30, porém a gente sabe que isso corresponde ao LB, que é a largura correspondente à pista, né? A pista que no caso é dupla. LB igual a 6,60. Ok? E finalmente temos aí, né? Vamos aí partir para a solução. Como temos número de faixas igual a 2, número de faixas igual a 2, nós podemos utilizar aí igual a 2, nós podemos utilizar aí no final aquela formulazinha também para calcular o S, a fórmula dada pelo DNR, ok? Temos duas opções aí, beleza? Então vamos para a solução. Então esse aqui são todos os parâmetros que a gente precisa. Vamos aí agora para a solução. Vou apagar aqui, né, que eu já tenho, você já tem aí, o quadro é pequeno, vou precisar desse espaço. Então, conhecendo-se aí, né, e também indo para a tabela, né, primeira coisa que a gente vai fazer é consultar a tabela
para pegar o valor de GL, né? Então, para LB igual a 6,60, né? Que vai estar aí no intervalo. O nosso GL vai ser igual a 0,75, que é aquele gabarito de acréscimo, né? Então, GC, vamos calcular agora, já temos o valor de GL, temos o valor de LB. Vamos calcular primeiro o GC. GC vai ser igual a L mais E ao quadrado dividido por 2 vezes o raio. Então L, que é igual a 2,5, foi dado, né? Foi dado na questão. L, que é a largura do veículo, 2,5, mais o E, foi dado na questão também, que é 6,5, mais o E ao quadrado, dividido por 2 vezes o raio, que foi 280, certo? Então essa continha aqui, GC, fazendo essa continha aqui, GC vai ser igual a 2,575. GC 2,575. GF precisamente calculado, vai ser igual a raiz de R ao quadrado, então aquela formulazinha que a gente já explicitou aí, mais F, que multiplica F, mais 2F, menos R. Menos R. Substituindo os valores aqui, né, que nós temos, né, isso aqui vai ficar GF é igual a R ao quadrado, 280 ao quadrado, mais o F, a gente também tem esse valor, né? O F, a gente tem esse valor, que é 1,10, né? Que é a distância entre a frente do veículo e o eixo dianteiro. Então, 1,10 vezes 1,10 mais 2 vezes E. E foi 6,5. Menos 280. Então GF vai ser aproximadamente igual aí a GF 1,10 mais 2 vezes 650, fecha parênteses aqui, ó, fecha parênteses, menos um raio. Isso aí vai dar 0,028 metros. É um valor aí bem pequenininho, né? 2,8 centímetros. Ok? Para calcular agora o FD, utilizamos aquela formulazinha que a gente já conhece aí. FD vai ser igual a velocidade
dividido por 10 vezes a raiz de R. Então, substituindo aqui, a velocidade de projeto foi 90, dividido por 10, multiplica a raiz de 280. Logo, FD, né, fazendo essa continha aqui, FD vai dar aí 0,538. Ok? Então já temos aí parâmetro suficiente para calcular o S, né? Temos aí dois tipos de S, o S teórico e o S prático. A gente vai ver melhor o que é isso. Vamos lá? Então, só é agora a gente substituir esses valores e calcular a superlargura. Então, para o cálculo da superlargura, a gente utiliza a fórmula geral, né? Já destrinchada, 2 vezes GC mais GL, duas vezes GC mais GL, mais GF, mais GF, mais FD menos LV. Ok? Então essa fórmula para calcular a superlargura. Então, substituindo aqui, ó, 2 vezes o GC a gente calculou, deu 2,575. O GL também a gente achou na tabela 0,75. O GF 0,028. FD 0,538. E o LB, né, que é a nossa largura associada às duas faixas, né, que é 6,6. Então, fazendo esses cálculos aí, né, é importante vocês colocarem entre parênteses, fazendo esse cálculo, o S, que a gente pode também chamar de S teórico. Aí eu vou falar melhor por causa disso aí, porque é isso aí, teórico, vai dar aí 0,62 metros. 0,62 metros. Só que na prática a gente não executa isso daqui em campo. Na prática a gente não consegue executar isso aqui em campo, é inexequível, certo? E também a gente não pode reduzir ele. Então a gente sempre usa o S prático, em campo. E o S prático em campo é sempre um múltiplo de 0,20, nesse caso, né? Então, um múltiplo de 0,20 maior que 0,62 é 0,80. Múltiplo de 0,20. Ok? Então aí está a resolução da primeira questão da lista. Certinho? Beleza?